Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as transformações do carbono no solo. As transformações do carbono no solo são muito importantes, né? Elas determinam muitas vezes, elas são determinantes para a atividade microbiana no solo, e certamente toda atividade microbiana que acontece no solo ela é dirigida pela necessidade, né, de compostos de carbono pelos organismos heterotróficos e pelos organismos que atuam na ciclagem de nutrientes. Então, sempre que a gente fala a respeito de transformação de carbono, nós estamos falando diretamente do processo, né, de transformação do carbono e, por conseguinte, dos demais nutrientes. Então, trata-se de um assunto que tenha interação não só com o aspecto nutricional das culturas, né, e das plantações, mas também ele tem um papel importante quando a gente pensa nas questões ambientais, na concentração de gás carbônico na atmosfera, dentre outras coisas. Então, vamos conversar um pouco sobre esse tema. Quando a gente fala das transformações, né, um esquema quase infantil é esse aqui que a gente conhece bem. Né, um esquema em que a atmosfera tem muito gás carbônico, esse gás carbônico é absorvido pelas plantas, e nessa absorção pelas plantas, é, o gás carbônico vai ser utilizado, né, pelo processo de fotossíntese para a produção de açúcares e posteriormente de polímeros e todos os outros componentes que fazem parte do organismo da planta. Esses compostos de carbono armazenados pela planta, em determinado momento vão chegar ao solo, né, por meio de um processo que a gente chama de aporte de carbono, e esse aporte de carbono ele vai iniciar a constituição daquilo que a gente conhece como matéria orgânica do solo. A matéria orgânica do solo ela pode ser desde a serrapilheira recém-depositada até os depósitos de humus, né, que já estão, que é o que a gente chama de matéria orgânica estabilizada. Essa matéria orgânica, no processo, né, de umificação ou de decomposição, ele vai novamente liberar o gás carbônico para a atmosfera, né, e esse ciclo vai acontecer. Nós não colocamos aqui o componente animal, né, mas o animal eventualmente pode se alimentar das plantas e ainda assim depositar carbono por meio, né, das suas fezes, dos seus dejetos, e certamente isso ajuda no processo de ciclagem de nutrientes. Então a gente percebe aqui uma dinâmica de carbono e um resumo daquilo que é o ciclo do carbono. Um resumo, vamos falar a verdade, quase infantil, mas é um bom ponto de partida. Né? Tudo que nós vamos falar aqui hoje está compreendido dentro desse esquema, né? Principalmente do aporte de carbono, né? Até a decomposição, que vai ser onde nós vamos trabalhar com mais intensidade nessa aula. Eu acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre as reservas de carbono que existem, né, no nosso planeta. A gente tem a matéria orgânica certamente é a maior reserva de carbono que existe, né, a matéria orgânica estabilizada, né, o material fossilizado, o material umificado, ele vai, né, representar o maior depósito, né, de matéria orgânica. Também a gente vai ter a biomassa viva, que é um repositório bastante grande. Né? E numa constituição semelhante, a gente tem, né, o gás carbônico da atmosfera, que vai representar cerca aí de 740 petagramas, né, de carbono, que é uma unidade extremamente elevada de material orgânico. Quando a gente pensa no ciclo do carbono, nós temos que pensar nos fluxos. Né? E o fluxo de carbono, a gente tem a matéria orgânica do solo, que é um depositório, não, um repositório, uma reserva relativamente estável, que se transforma um pouco. Nós vamos ter a biomassa viva, que, né, apesar de ser muito dinâmica, ainda assim ela tem um fluxo mais demorado, e nós temos o gás carbônico da atmosfera, que vai estar o tempo todo ciclando. Por quê? Porque o gás carbônico da atmosfera ele vai envolver dois fluxos importantes, que é o fluxo da produção primária, que por ano vai envolver entre 30 e 80 petagramas, e a respiração do solo, que vai ser o carbono liberado para a atmosfera, de 50 a 70 petagramas. Então a gente percebe que a gente tem um possível equilíbrio aí entre a produção primária, que é a fotossíntese, e aquilo que é liberado pela respiração do solo. E a gente percebe também a proporção, né,
aproximadamente 10 para 1 do reservatório à atmosfera, né, o reservatório mais lábil, o reservatório de melhor acesso, com os fluxos do planeta de maneira geral. Então a gente percebe também que a alteração, né, na produção primária, ou seja, na capacidade do planeta de fazer fotossíntese, e também na capacidade do planeta em decompor o material orgânico, ele vai ter interferência direta, né, no gás carbônico da atmosfera. Mas isso está mais ou menos em equilíbrio. Então, à medida que a gente, por exemplo, utiliza a matéria orgânica que está estabilizada no solo como combustíveis fósseis, nós estamos colocando um material de carbono orgânico que estava estabilizado e fora da ciclagem de nutrientes, fora da atmosfera, e ele passa a fazer parte dessa atmosfera e vai certamente interferir com todos os outros ciclos. Então esse é um raciocínio interessante, mas também é importante destacar a biomassa viva, né? E quando a gente fala da matéria orgânica do solo, nós estamos falando não só de combustíveis fósseis, mas também, muitas vezes, em florestas, onde nós temos um alto grau de material orgânico depositado no solo, né? Na forma de serrapilheira ou mesmo de matéria orgânica. Então, à medida que você derruba florestas, né, aquilo que era matéria orgânica estabilizada, que não estava dentro do processo de ciclagem, ele migra para a atmosfera. À medida que você tem combustíveis fósseis, que é carbono imobilizado, ele passa a estar mais disponível na atmosfera. E o fluxo anual, né, de fotossíntese e de decomposição, ele mantém mais ou menos o mesmo. Né? Ele pode ser modificado, sim, né? Existem estratégias para você poder modificar esses processos, mas são eles que mantêm o nível de gás carbônico na atmosfera mais ou menos estável. Né? Então a gente vê que ao acessar e disponibilizar matéria orgânica estabilizada no solo, ao prejudicar a fotossíntese e ao incentivar, né, e ao permitir a respiração do solo por meio da decomposição da biomassa microbiana, a gente aumenta o repositório de carbono da atmosfera, e isso tem trazido, né, vários problemas ambientais que nós conhecemos hoje em dia, oriundos justamente do efeito estufa pelo aumento do gás carbônico na atmosfera. É só para a gente ter uma ideia, né, e também para poder falar um pouco a respeito desse sistema, nós estamos falando aqui, esse gráfico ele é bastante elucidativo, né? Ele é um gráfico que mostra a quantidade de material orgânico depositado nos diferentes sistemas. E a gente percebe na floresta tropical que a gente tem uma grande quantidade de material orgânico depositado, né, de carbono orgânico depositado acima, né, do solo, mas também abaixo do solo, né, serrapilheira, matéria orgânica do solo e tudo mais. Então a gente percebe que ao derrubar uma floresta tropical ou ao, né, substituir por outro sistema, a gente percebe que todo esse carbono que estava imobilizado naquela região, ele vai ser disponibilizado por meio da decomposição e vai chegar à atmosfera. Né? Então, é um carbono que estava inicialmente imobilizado, fora do ciclo, não interferindo no fluxo do planeta, né, de gás carbônico, ele passa a fazer parte. A gente percebe também outros sistemas, como por exemplo a savana, né? A floresta tropical ela tem alta temperatura e muita umidade, então ela consegue acumular muita matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica ela acaba sendo depositada, ciclada, mas rapidamente é produzida mais matéria orgânica. Então, como tem muita produção de matéria orgânica e muita deposição, muito aporte de carbono, a gente vai ter muito carbono tanto acima quanto abaixo do solo. Já na savana, o que a gente tem é uma situação de mais seca, né, de menor produção primária, menor produção de gás carbônico, produção de carbono orgânico por meio da fotossíntese, né, por conta das altas temperaturas, mas também da restrição de água, e com isso a produção de matéria seca, de material orgânico de carbono é pequena acima da terra, e pela ausência e da disponibilidade, pela pouca disponibilidade de água, a decomposição acaba sendo mais lenta também e tem sim uma certa concentração de carbono orgânico no solo. Né? Nos campos temperados, e aí a gente começa aqui em situações, né, em regiões mais frias, onde, embora a gente tenha muitas vezes, né, algum tipo de produção primária, e a produção primária exista por conta das plantas que existem naquele local, o crescimento dessas plantas, a velocidade de crescimento é menor. Né? Mas
Então, o efeito das baixas temperaturas vão acontecer não só na produção de matéria orgânica, né, acima do solo, mas vai também prejudicar ou vai diminuir a velocidade de decomposição da matéria orgânica. Então a gente percebe que, embora a gente tenha uma baixa produção primária, uma baixa produção de matéria orgânica acima do solo, essa matéria orgânica vai ficar no solo durante muito tempo, né, porque a taxa de decomposição é muito pequena. Então a gente percebe, por exemplo, o caso dos campos temperados e da tundra, que a gente tem uma baixa produção de matéria orgânica, mas essa matéria orgânica que é produzida, ela tem uma decomposição muito lenta, o que faz com que tenha grande acúmulo de matéria orgânica embaixo do solo. Estou falando essas questões para demonstrar que, né, quando a gente fala de derrubada de floresta tropical, a gente tem um grande impacto na emissão de gás carbônico para a atmosfera. Mas quando a gente fala, por exemplo, também, né, da destruição de tundras, da destruição de florestas de coníferas, nós estamos falando também da disponibilização de uma grande quantidade de material orgânico, não acima da terra, mas aquele que está abaixo da terra e que começa a ficar mais disponível para decomposição, e com isso essas taxas que são muito lentas passam a ficar aceleradas, e com isso a gente tem, né, o aumento do gás carbônico na atmosfera. Então, toda essa contextualização é para falar que o ciclo do carbono ele é muito importante, o equilíbrio desse ciclo ele determina o funcionamento dos ecossistemas, mas também o balanço de todas essas entradas e saídas de carbono, ela faz com que a gente tenha uma modificação da concentração de gás carbônico na atmosfera, o que vai, em última análise, trazer para a gente uma importante aumento, né, e modificação nas condições climáticas. Então a gente, né, conversou um pouco aqui a respeito dos principais reservatórios de carbono e como esses reservatórios de carbono são modificados ao longo do tempo, né? E também a gente demonstrou como que os diferentes ecossistemas acumulam formas diferentes de carbono, e também a gente percebe o potencial desses ecossistemas em acumular gás carbônico, né? A gente está falando muito ultimamente em créditos de carbono, e normalmente o que a gente fala é do carbono acima da Terra, né? E a gente, aos poucos, tem que entender que a importância do carbono também que está embaixo da Terra, né? O carbono de raiz, o carbono da matéria orgânica não decomposta, o carbono, né, que está disponível ali na serrapilheira, e tudo isso faz parte, né, de tirar, né, talvez, certamente o solo é o ambiente onde a gente é capaz de estocar a maior quantidade de carbono no nosso planeta, né? Então, quando a gente fala muitas vezes de reduzir essa concentração de carbono na atmosfera, a deposição de carbono no solo, o desenho de sistemas agrícolas capazes de armazenar muito carbono, eles são extremamente relevantes. Bom, a gente falou a gente comentou com vocês agora a primeira parte, né, da aula sobre metabolismo do carbono. Eu espero, tenho certeza que vocês aproveitaram esse momento e reforçaram ou adquiriram conhecimentos que vão fazer vocês entenderem melhor qual a importância de desenhar sistemas que permitam a acumulação de carbono né, no solo, não só no solo, mas também acima do solo. Então a gente finaliza aqui essa primeira parte, né, e vamos continuar conversando um pouco mais sobre esse processo de decomposição. Como é que acontece essa decomposição, quais são, né, os elementos que estão presentes, né, no processo de decomposição de carbono e como os micro-organismos agem nesse processo, né? Então, nos vemos em breve para tratar desse aprofundamento, né, a respeito da questão do carbono no solo. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!